Olá, meu amigo, meus amigos do Quarta Convida. Obrigado por estar com a gente aí mais uma semana. Quarta Convida vai sobrevivendo, na verdade. Algumas vezes muita gente assistindo, algumas vezes pouca gente assistindo, mas estamos aí sobrevivendo e tentando sempre trazer alguma coisa bacana para vocês aí a partir da quarta-feira, porque o vídeo sobe quarta no YouTube da Ebrave Tremembé, a partir das 20 horas, ele sobe e ele fica lá para você ver, assistir, né? Quantas e quando quiser, quantas vezes e quando você quiser assistir. Ele fica lá bonitinho, registradinho lá nas nossas playlists do canal YouTube da Ebrave Tremembé, ok? Você sabe que sempre aqui a mensagem ela é centralizada na pessoa do Cristo, Cristo da cruz. Ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. E o tema de hoje do Quarta Convida é o xadrez divino. A gente às vezes procura trazer um tema para chamar um pouquinho a atenção, né? Xadrez divino. Algumas quartas-feiras passadas aí, eu trouxe um tema em duas partes, inclusive. Igreja é chato, né? Tentando mostrar os moldes da igreja, onde eu cresci, nesse tempo todo que eu tenho aí de evangelho, as igrejas que eu conheci, e aquelas coisas chatas de igreja, na verdade. Então, de uma forma descontraída, a gente tenta mostrar para você um pouquinho a realidade das coisas que têm acontecido. E hoje, xadrez divino. Xadrez tem a ver com o jogo de xadrez. O jogo de xadrez. Você conhece? Puxa, eu era para ter trazido aqui uma daquelas tábuas, né? Tabuleiros de xadrez, né? Para mostrar para você, mas todo mundo acho que conhece que é um tabuleiro de xadrez. Hoje quem não joga o xadrez físico, às vezes tem até os joguinhos aí eletrônicos, né? Que você joga aí via internet o xadrez, e tem até pessoas que jogam, são de países diferentes e jogam, né, através do vídeo, eles vão fazendo os jogos de xadrez. Xadrez é um jogo de pensamento. Eu que sou bem leigo, eu sei brincar no xadrez, não sei jogar, sei brincar, consigo atacar, consigo me defender dentro do xadrez, mas o xadrez é um jogo bastante complexo, onde as peças elas têm características especiais. Então você tem o rei, a rainha, você tem o bispo, né? Você tem a torre, você tem o cavalo, você tem o peão. E cada um deles faz um tipo de movimento dentro do tabuleiro. Eles se deslocam de forma diferente dentro do tabuleiro. Então, por exemplo, o rei, ele vai a uma casinha, né, naqueles quadradinhos do tabuleiro, uma casinha para cada lado. O peão, ele avança uma ou duas casas, dependendo se está começando o jogo ou não, ele pode avançar uma ou duas casas e ele come, né? Ele subtrai uma peça pelo lado, pela lateral. Os bispos, eles correm em V, sempre na mesma cor de casinha, em V, onde eles estão, eles correm em V dentro do tabuleiro. O cavalo é o que come em L, né? Ele corre, aliás, em L. O bispo corre em V, o cavalo corre em L. E o cavalo ele é o único que pode saltar uma peça. Se tem uma peça, pode passar por cima, porque o cavalo é o único que permite isso. A rainha, por sua vez, ela vai para onde ela quer e quantas vezes ela quiser. Por isso que a rainha é poderosíssima no jogo de xadrez, né? E a torre, ela vai na vertical ou na horizontal. Onde ela está, ela vai na vertical e na horizontal das casinhas. Ela não pode correr em V, ela não pode pular para o lado, apenas na vertical ou na horizontal. E essas pecinhas elas vão se movimentando, cada uma delas dentro do tabuleiro, de forma que você tem que atacar o rei, onde chega lá o tal do checkmate, né? Você dá o cheque, se o rei não consegue escapar, checkmate, matou o rei, derrubou o rei. Então, mais ou menos, para explicar um pouquinho, eu não sou expert no negócio aí, mais ou menos para explicar um pouquinho o que é um jogo de xadrez, né? Tá? Mas o que é xadrez divino? Onde é que eu quero chegar? Aí é o ponto do nosso Quarta Convida. Então, dentro desses movimentos do jogo de xadrez, você tem que respeitar o movimento de cada um e vamos colocar entre aspas o potencial, a força de cada uma dessas peças.
Essas peças se movimentando, elas vão tentar sufocar o rei de maneira que você possa chegar na finalidade, que é dar o checkmate e ganhar o jogo, tá? A gente que é mais leigo, que brinca mais, vai comendo as peças como se fosse um jogo de damas. Jogo de damas você tem que comer as peças, e aquele que fica sem peça no final perdeu o jogo. Aquele que consegue ficar com as suas pecinhas lá, são as peças pretas contra as brancas, às vezes hoje usam muitas cores diferentes, né? Mas o tradicional mais é o preto e o branco, né? As damas pretas e as damas brancas, onde você vai movimentando também no tabuleiro do jogo de damas. O jogo de xadrez tem esse diferencial, tá? Do potencial que tem cada peça, o cavalo, a torre, a rainha, o bispo, o peão, né? Cada um deles tem um potencial diferente. E onde é que eu estou querendo chegar? É lógico, você já pescou o negócio aí, né? Nós vivemos um jogo de xadrez. Deus nos colocou num tabuleiro de xadrez. E lá tem o cavalo, tem o bispo, lá tem o rei, lá tem a rainha. Cada uma das pedrinhas, cada uma das pecinhas representa um tipo de cristão, e cada cristão fazendo o seu movimento, e cada cristão com a sua responsabilidade. Às vezes Deus coloca alguns com uma responsabilidade maior. Eu trabalho no seminário teológico desde que eu entrei, que eu estudei no STBnet, Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, me formei lá, fiz meu curso de bacharelado lá, fiz meu mestrado lá, estou lá até hoje como professor, já fui diretor-geral, hoje sou vice-diretor, já fui deão, trabalhei em várias áreas do seminário teológico. Qual a grande diferença? As responsabilidades. Então, quando você é um diretor-geral, você tem responsabilidades, inclusive responsabilidades jurídicas. Não significa dizer que você no tabuleiro, você é como a rainha, você é mais importante do que o bispo, você é mais importante do que o peão. Não. Dentro do tabuleiro do xadrez divino, você tem mais ou maior responsabilidade. No tabuleiro divino não tem o maior e o menor. Somos todos iguais. Se eu fosse comparar com uma das peças do jogo de xadrez, eu diria que nós somos todos peões. Somos todos iguais, né? O peão dentro de um tabuleiro de xadrez, talvez ele seja a peça mínima, de menor valor, dentro do jogo, dentro do contexto do jogo, e o que tem menos possibilidades, inclusive, de ação para derrubar outras peças, para comer outras peças, para substituir, para subtrair, melhor dizendo, outras peças. No jogo, no xadrez divino, não existe isso. Somos todos iguais. Mas a rainha não tem maior potencial no tabuleiro de xadrez? Ela tem maior potencial. No xadrez divino, a rainha, no caso, é aquele que tem maior responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem, o pastor da igreja é a figura máxima da igreja. A igreja, como organismo físico e até mesmo místico, espiritual, a igreja não tem uma pessoa maior ou melhor que as outras. A igreja ela é igual, do pastor ao zelador da igreja, todos são exatamente iguais. Qual a grande diferença? A responsabilidade. O pastor tem maior responsabilidade que o zelador? Sim. Se acontece alguma coisa, o pastor responde juridicamente. Num país como o nosso, como o Brasil, onde a insegurança jurídica ela é absurda, ela é absoluta, inclusive, ano de 2025 nós estamos vivendo verdadeiros absurdos da corte máxima do país, verdadeiras infringências contra a Constituição, ou seja, a coisa pega, né? Porque a Constituição é a nossa carta magna. Quando você vai contra a Constituição, aí a coisa complica. Então, num país complicado como o nosso, o responsável jurídico, a responsabilidade dele, ela duplica. Então o pastor ele não é melhor que o zelador, mas ele tem maior responsabilidade sim. Se houver algum problema, quem vai ser levado a um tribunal para responder, ou para se defender, ou para apresentar alguma causa, é o pastor da igreja, responsável jurídico. Então ele não é melhor do que os outros, mas ele traz maior responsabilidade. Aí a grande diferença no tabuleiro divino, no xadrez divino. E isso significa dizer, então, que o peão não tem a sua responsabilidade? Não, o peão tem a sua responsabilidade. Como tem o cavalo, como tem a torre, como tem o rei, a rainha, o bispo, etc. Cada um na sua, cada um fazendo o seu movimento.
Então é bonito quando a gente pensa no jogo de xadrez, né? Não sei quem é que bolou isso aí. O cavalo correndo em L, o bispo em V, a rainha vai para onde ela quer, quantas casinhas ela quiser, o rei só uma casinha para onde ele quer, o peão saindo 2 casinhas, mas andando no jogo normal, no jogo corrente já uma casinha só. Enfim, né? A torre pela vertical, pela horizontal. Enfim, cada um tem o seu movimento. Meu amigo, meu irmão, dentro da igreja, você tem os movimentos. Você tem o movimento, como a torre, como o cavalo, como o peão. O importante é que você faça o seu movimento, que você faça a sua parte. Deus colocou você para ensinar? Ensine. Deus colocou você com o dom da palavra, de pregar, homilética, né? Que é o termo técnico. Vá lá, pregue a palavra, ensine a palavra, sempre baseado na Escritura Sagrada. Deus colocou você para cuidar da parte de cantina da igreja, da lanchonete da igreja. Você sabe trabalhar, você gosta de trabalhar, você quer lavar os pratos, você quer... Trabalhe da melhor maneira possível o movimento que Deus colocou. Deus colocou você para estar ali no acolhimento, aquelas pessoas que recebem os membros da igreja, os visitantes, que encaminham ele, olha, tem um banheiro ali, tem um sanitário ali, olha, a igreja tem berçário, olha, você pode sentar ali, olha, se você precisar sair, sai por aqui. Enfim, cada um na sua, cada um no seu movimento. O que é importante? Que o jogo prossiga, o jogo não pode parar. O xadrez é um jogo interessante que às vezes o jogador ele movimenta e ele fica ali parado, pensando qual é o próximo movimento. Puxa, isso é exatamente igual à igreja. Exatamente um tabuleiro chamado igreja, né? Tem tempos na igreja que você para um pouquinho para você ver qual é a próxima estratégia, qual é o próximo lance, quem vai dar o lance, se é o bispo que vai correr em V, se é o cavalo que vai correr em L, se é a rainha que vai pular várias casas, qual é o próximo lance, qual é a próxima jogada. Então as pessoas às vezes não entendem, as pessoas querem estar ali avançando, tal, como se fosse um jogo de damas, e não é assim. O tabuleiro do xadrez, às vezes você tem que parar e pensar. Isso depende muito, inclusive, do pastor, da liderança da igreja. Tem tempo que a gente para. Há algum tempo atrás, eu apresentei para a Ibrave o ano sabático. Qual era o ano sabático? Quando a gente ia fazer uma avaliação de tudo. Vamos descansar, menos eventos, tal. Vamos descansar, né? Como é o ano sabático bíblico, uma hora a gente vai até falar sobre isso aí, que é muito interessante, tá? Porque tem muito a ver até com o corpo físico das pessoas, com o descanso da terra. O ano sabático é muito importante. Então, vivemos um tempo sabático na igreja, isso é importante. Então, trazendo para o jogo de xadrez, como é importante, né, você entender a sua parte. Deus te colocou como rainha, trabalhe como rainha, corra no tabuleiro como rainha. Deus te colocou como peão, trabalhe como peão, corra no tabuleiro como peão. Deus te colocou como cavalo, corra em L, faça o seu trabalho, faça as suas jogadas, como Deus colocou você na igreja. Enfim, esse é o xadrez divino. Xadrez divino, o tabuleiro é a igreja, né? Ao redor é o mundo. Então a igreja, ela se movimenta de forma que ela possa alcançar o mundo. Poxa, quem é o mundo então? O mundo são os espectadores que estão ali assistindo o jogo de xadrez. E a cada grande jogada, eles vão aplaudir. A cada grande lance seu, a cada grande testemunho seu, a cada grande coisa que você faz para o reino de Deus, as pessoas estão de fora. Aquelas aplaudem, aquelas se aproximam, aquelas querem conhecer mais Jesus Cristo, e é dessa forma que o conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o xadrez divino. E a gente está nesse tabuleiro aí. Cada um na sua, cada um é uma peça, cada um cumprir a sua função. O que Deus quer, cumpra simplesmente a tua função. O cavalo não vai cumprir a função do bispo, o bispo não vai cumprir a função do peão, o peão não vai cumprir a função da rainha, e assim por diante. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos e viva no tabuleiro divino, no xadrez divino. Deus abençoe você, Deus guarde a tua família, Deus te dê saúde e paz, para que você possa caminhar em tempos tão difíceis. Deus guarde a tua vida, guarde a tua casa, em Cristo Jesus. E até quarta que vem, se Jesus permitir, para juntos termos mais uma quarta diferente, uma quarta que te traz vida, uma quarta que te convida a ter vida, quarta convida. Até lá, com a graça de Jesus.